Uma, duas, três. Bom dia, meus caros alunos. Tá? Hoje vamos falar sobre o chamado período joanino no Brasil, que é o final da época colonial. Né? Nós estamos terminando o nosso ano escolar, tá? Estamos terminando o Brasil Colônia também, olha só que interessante. Tá bom? Bom, aí claro que existe uma série de assuntos que dizem respeito à Idade Moderna que a gente vai ver somente no oitavo ano, não vai ver agora, tá bem? Mas nós vamos ter uma ideia bastante completa do Brasil colonial, pelo menos. Bom, o período joanino, gente, é um período muito atípico, porque foi quando o rei de Portugal, esse que nós estamos vendo aqui, chamado Dom João VI, veio para o Brasil, tá? Que está, né, uma cerimônia dele de chegada ao Brasil, né, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Dom João, então, ele veio ao nosso país, né, por questões políticas ocorridas na Europa, tá bom? Tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula. A gente vai estudar esse período joanino e ver qual a importância que ele teve, né, para o Brasil, principalmente porque nós vamos falar a chamada independência do Brasil, assunto nosso do oitavo ano. Tá? E pelo que nós vamos ver, esse período joanino ele foi muito importante. O nome período joanino é muito usado também, né, para substituí-lo, a vinda da família real para o Brasil, tá bom? Tá? E por que a família real, ou seja, o rei português, né, nem era rei ainda, era príncipe, tá? O príncipe português, a rainha de Portugal, né, os seus familiares, tá? Mais parte das tropas portuguesas, a funcionários do governo português, bens do bem português, né, a reserva de ouro, de dinheiro, a biblioteca portuguesa, tudo isso foi transplantado para o Brasil, né, no início do século XIX, em 1808. Tá? Então, as razões disso nós vamos encontrar principalmente num conflito que está existindo na Europa, chamado Guerras Napoleônicas. Tudo bem? Tá? Uma figura política que vocês vão estudar ano que vem, chamado Napoleão Bonaparte. Ele, né, se tornou imperador dos franceses no final da Revolução Francesa, tá? E iniciou uma série de guerras, né, contra os países inimigos que ele tinha na Europa. Tá? O que não era o caso de Portugal. Portugal era um país neutro, não tinha nenhuma relação política mais belicosa, né, de guerra propriamente com a França. Né? No entanto, Portugal acaba sendo envolvido por causa de uma medida que Napoleão toma, chamada bloqueio continental. Tentando isolar a Inglaterra, ele proibiu que os países comerciassem com a Inglaterra. No entanto, Portugal tinha excelentes relações comerciais com a Inglaterra. Né? Boa parte das importações de Portugal vinham da Inglaterra, boa parte das exportações das colônias portuguesas, como o Brasil, iam para a Inglaterra. Então, essa boa relação dificultava que, né, Dom João, que era o governante de Portugal na época, né, aceitasse o bloqueio continental. Oficialmente, o bloqueio continental foi aceito, mas os franceses perceberam que, na prática, os navios ingleses continuavam frequentando os portos portugueses. E aí, então, se determina a invasão da França sobre Portugal. Tá? Aí nós não temos uma invasão francesa no Brasil, temos uma invasão francesa em Portugal. Tá bom? E aí as tropas do general Junot, né, pela Espanha, entram nas fronteiras portuguesas, inclusive ajudado pela própria Espanha, e tomam o território português. Tá? Para não cair em mãos, então, né, do governo francês, para não cair em mãos do governo português, o governo português resolve, então, sair de Portugal, tá, e ir para o Brasil. Né? E por que o Brasil? Porque o Brasil era a colônia mais importante. E aí qual era a ideia? A ideia era colocar justamente a capital do Império Português no Brasil, né? O que vai ser escolhido, então, a cidade do Rio de Janeiro. Tá? E aí, então, nós vamos ter a permanência da família real no Brasil e uma série de mudanças, de modificações. Tá? E o Portugal, coitado, né, ficou dominado pelas tropas francesas. Né? E isso vai ter uma repercussão bastante negativa depois, como a gente vai ver. Tá? Mas, no entanto, agora a gente vai falar as realizações de Dom João no Brasil. Né? Nós vamos encerrar agora e continuamos depois no nosso próximo encontro.